Meu nome é Luísa, eu tenho 21 anos e eu venci a depressão há 2 anos. Eu acabei saindo de um relacionamento tóxico que acabou fazendo eu perder minha essência. E para me ajudar, eu comecei a fazer terapia, academia, comecei a cuidar do meu físico e do mental também. Eu comecei a praticar minutos de autocuidado todos os dias e me coloquei em primeiro lugar desenvolvendo meu amor próprio antes de tudo. Eu gostaria de Por comentar favor, também, porque principalmente o que ela falou de relacionamentos tóxicos. A maior parte das pessoas não sabe dizer não. E até as crianças, elas se sentem amadas quando os pais dão limites para elas. Uma criança que sempre ouve que tudo pode para ela, ela não se sente amada. Um grande pensador de relacionamento pais e filhos é Isamitiba. E ele fala dos limites. Os limites, gente, quando você fala não para uma criança, quando você coloca limites, e às vezes limites que você nem precisaria ter. Por exemplo, você vai num supermercado e se a sua filha, Maria Flor, que tá ouvindo a gente, a Maria Flor, hein? Maria Flor, tá lá a Maria Flor, fala assim, pai, eu posso comprar tal coisa? Não é por uma situação econômica que você deve dizer não, mas para ensiná-la. Falou assim, não, Maria Flor, hoje o papai não veio para comprar isso, você não precisa disso, não é hora de você comer isso, então o papai não vai levar. E assim acontece. Não é porque Deus não pode cumprir aquilo que você pediu que ele não te dá. Porque é no tempo dele e não no seu. Porque você precisa aprender. Sim. Porque a vida, na maior parte das vezes, você vai ouvir não. Se os seus filhos não ouvem não, como que ele vai lidar com o mercado corporativo? Ele vai encontrar... Vai sofrer muito mais. Ele vai encontrar... Eu não quero que ele sofra em casa e quando ele sair ele vai sofrer muito mais. Dizer não é tão importante na vida, porque o não, ele é uma ruptura com as coisas que as pessoas querem para você ou que o mundo quer para você, mas o não é uma decisão sua de falar assim, eu decidi e eu não quero isso. Quando eu falei sobre a questão de você fazer dieta e você decidiu e no outro dia você disse sim para a dieta, você disse não para um monte de coisas, não é verdade? Sim. E esse dizer não, nós trabalhamos essa questão do dizer não. E eu vou dar um exemplo simples para você. É uma ferramenta já milenar, gente. Uma ferramenta milenar. Há 1000 anos atrás, eles faziam assim para aprender a dizer não. Isso também está na Bíblia, que é você jejuar. Opa. Jejuar é dizer não. Dizer não, mas eu tenho dinheiro, eu posso comprar, eu posso comer, eu posso fazer 3, 4, 5 refeições ao dia, eu posso comer tal coisa, eu posso comer a hora que eu quiser, eu posso beber o que eu... E o meu corpo diz assim, eu quero comer. Você fala assim, não. Um animal não consegue fazer isso. Se ele vier comendo, ele come. Se ele tem a oportunidade de comer, ele come. O homem... E eu estava lendo sobre o jejum, e o jejum se eu não estou enganado, é o único ponto em comum de todas as religiões. Todas as religiões, elas têm jejum. Todas. Não tem uma religião que não tenha... Não tenha isso como um valor, né? Como valor. Então, o jejum... E olha só, no exemplo de Jesus lá, o que aconteceu? Ele passou 40 dias e 40 noites em jejum
para depois ser confrontado numa situação, em 3 situações diferentes. E ele foi, então, passou 40 dias e 40 noites dizendo não ao seu corpo, dizendo não à sua mente. Porque quando você para de comer, começa a dar dor de cabeça, você começa a ficar ansioso, você começa a ficar irritado, porque o seu corpo está dizendo assim, para com isso, eu não aceito aquilo que você está fazendo. E você tem as mesmas, os mesmos sintomas de um drogado. Então, essa abstinência, ela provoca coisas, e mesmo assim você continua. Fala assim, não, vai ficar sem comida. Vai ficar sem comida. E isso, o que acontece? Temos vários casos de pessoas com câncer que faziam jejum com câncer. E o que acontece? As células mais saudáveis, elas vão comendo as células mais deficientes quando tem muito jejum. Ela é autofagia. Então, a célula está sem suprimento, então o que vai acontecer? As células mais saudáveis vão comer as mais deficientes, inclusive as células que são cancerosas. Então existe muita coisa boa no jejum. Não é somente... não é religioso, não é só para dieta, emagrecer. Não é só para emagrecer, não. Então, se você puder, use isso daí como uma forma de disciplina. Assim, eu vou me disciplinar. Vamos fazer um programa então, só de jejum aqui. Quando você se disciplina, quando chegar alguém e falar assim, não, toma essa droga aí, não, toma faz tal coisa, não, vamos sair para balada mesmo. Sua esposa está lá, vamos fazer tal coisa. Você já treinou bastante dizendo não, e isso daí, se você tem consciência disso, é mais fácil você dizer não. Muito, muito, muito bom. E isso por um relacionamento abusivo, tóxico, como ela comentou, é fantástico. É essencial. E parabéns. Como que é o nome dela? Será Luísa. que... Luísa. Parabéns, Luísa. Parabéns. Você disse não e colheu os frutos bons. Né? Exatamente. Depois. Aprenda com isso e não esqueça, você pode usar isso no resto da sua vida.